Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Hoje é domingo, Dia das Mães, e a gente está tendo um privilégio aqui de deixar um registro vivo. A dona Laurivalda, que é minha avó, hoje ela vai contar um pouquinho da história da vida dela para a gente deixar um registro para os netos, bisnetos, tataranetos, e isso vai ficar para a posteridade. Então eu me sinto muito honrado aqui de estar aqui com a minha vozinha, que tem nada mais, nada menos do que 90 anos, entendeu? Eu quero chegar bem próximo de lá. 90 anos, como ela falou ainda agora, né, vó? Bem vivido, né? Bem vivido. Vó, assim, eu queria saber do início de tudo. O que a senhora lembra da época que a senhora era criança, entendeu? A senhora tem alguma lembrança dessa época de 5 anos, Não. 6 anos? Eu vim pra cá com 5 anos. A senhora veio para cá, para Domingos Marreiro, com 5 anos? E nesse bairro Marizal. No Marizal, certo. Com 5 anos. A senhora lembra qual Agora foi não a... lembro o resto. Não lembra mais. Não. Aí, nessa época, avó, eram quantos irmãos? Era a senhora, né? Quando a senhora veio para cá, era só a senhora? Nem me lembro. Não me lembro. É. A senhora, os irmãos, seus irmãos. Eu não me lembro. Ela não... A titia, a titi, a guria. Quando a senhora não lembra se veio a tia Flor, a tia Não, a Dó? Flor já nasceu aqui. Ah, a tia Flor nasceu aqui. Já aqui no Marizal. A É senhora... só eu. Era só a senhora, a princípio, né? Como é que era essa rua? A senhora lembra? Como é que era aqui? Era Ó? um gapó. Tudo Gapó. Tudo gapó. Capinzal. Não passava carro pra cá. Era só areia, barro, Era mato. mato? Era mato. E me diz uma coisa, vó. Aí a senhora foi crescendo aqui no Marizal. Cresci. Fiquei moça já e me casei aqui. Então, na verdade, toda a sua vida, Foi aqui. ia sair aqui, aconteceu aqui no Marizal, né? De 5 anos pra cá, né? Qual o nome, vó? Eu não lembro realmente o nome dos seus pais. Como é que era o nome? Era Jacó, o pai era Sim. Jacó Araújo Lopes. Jacó Araújo Lopes, então era o meu bisavô. É. E a sua mãe? Francisca Bezerra da Silva. Francisca Bezerra da Silva. Então eles que vieram para cá, mas eles são daqui, vó? Eles são paraenses? São paraenses. Nessa época de infância, vou tentar puxar mais alguma coisinha assim. A senhora já tomava? Eu sei que a senhora é fã de açaí, mas nessa época a senhora já costumava açaí por aqui? Não me lembro. Não lembra? Não tomava não. Não tomava não, né? E aí foi crescendo. Adolescência, a senhora lembra na época que a senhora já era mocinha? Tem alguma recordação? Dançava muito, passeei muito. Onde é que a senhora costumava se divertir nessa época? Quais eram os locais? Tinha? Eu ia ali para Baixa da 14, como é? Casa Igapó, Casa e Capó. Casa Igapó, lá na Baixa da 14. Certo. O que era gafeira? O que era na época? Era gafeira, pego. Não era gafeira? Não, era dança. É uma sede que a gente ia para lá para dançar. Mas era brega, essas coisas não? Não, era samba. Nesse tempo era samba. Ah, nessa época era o samba mesmo, né? Samba raiz, o primeiro samba, né? Que ele... Então a senhora mocinha na época ia pra lá pra se divertir. E Quadrilha. dançava muito quadrilha? Não dançava. Eu era. Como é que se diz? Eu ia atrás da quadrilha. Como é que é? A gente tem bastidores aqui. Aqui as filhas estão acompanhando aqui atrás. Vocês que estão aqui. Dona Ana também está ali atrás acompanhando. Porque é um registro que a gente vai fazendo. É um bate-papo normal, natural, sem formalidade, entendeu? Ela era prima da quadrilha. Eu era tripa da quadrilha. Era. A tripa da quadrilha é o quê? Que vinha atrás? É que a gente ia acompanhando a quadrilha. Ah, entendi. Nunca gostei de quadrilha. A senhora não gostou de Pra dançar? dançar, não. Só de apreciar. Gostar de carnaval. Carnaval? Dançar, dança de salão e carnaval. Carnaval. E passear. E falando de carnaval, a senhora lembra qual foi o primeiro carnaval que a senhora dançou assim e...
Não, porque eu só vim dançar carnaval, me marcou, foi no Vasco, né? Foi no Vasco. No Vasco. Mas eu já estava adulta. Já era adulta, Já né? era adulta. Então, mas nessa época de criança, de adolescente e tal, a senhora gostava de quadrilha, né? E gostava também do carnaval. Carnaval. Nessa época de carnaval, tinha algum clube, alguma escola já existia? Não, tinha um clube aqui na Valdempó, que era o Vasco. Então o Vasco foi o primeiro clube assim que era mais conhecido na época, Aqui no bairro. no bairro aqui do Marizal. E o carnaval era na rua, né? Que passavam lá na Generalíssima, aqueles boi, carroça, né? Enfeitada. Era carroça na naquele época. tempo não era nada de como hoje, né? Sim, não tinha esse negócio de carro, né? Não. Era o era- boi com a carroça. Eles inventavam e botavam carroça, e enfeitavam de coisa de açaí, e vinham dançando e tudo mais. Pô, bacana, era bem diferente, né? Do muito que é hoje, né? diferente. E era melhor do que hoje. Mesmo o Carna Laurinha, que eu sei que teve o Carna Laurinha esse ano, né? Mas na época era melhor. Era melhor. Nós tivemos um bloco, né? Como era o nome do bloco? Nós tivemos um bloco que minha filha fez, Sim. que era Mirim do Marizal. Mas nessa época a senhora já estava com Eu filha, já né? tinha Mas eu filha. queria buscar antes da gente chegar nessa. Eu quero ver o encontro. Aquele encontro. Não, isso eu não me lembro. Não lembra, Du? Quem eram as amigas da época? Era a Vilma, que era lá de Coraci, do Olarense, era Sim. muito minha amiga. E outros que até já morreram. Certo. Então, era esse pessoal que, na que verdade. muitos já morreram. Aí saía no sujo, bloco de sujo. Nós saímos de bloco de sujo, Andava pelo pela arroz Marizal. do Ia Marizal. pra ir pro Gregório. Nós íamos lá pro Gregório, ganhávamos prêmio lá, né? Nós ganhamos. Então existia o Bloco do Sujo, o Gregório, que fazia todo esse itinerário, ia para a Praça da República. Ou seja, fazia rodava Não, o Gregório, a gente ia pra lá, que era uma sede. Não, Não era uma é um- festa, era um homem que tinha um bar. uma taberna. Sim. Tinha uma taberna que o nome era Gregório. Gregório, No No canto da. Entendi. No canto da. Gerando Pimentel. Certo. Caramba. Isso aí, Tiago, mais ou menos qual era a década? A senhora lembra mais ou menos? Década de 50, De 50 60? era, porque a série é de 50, ela já era. Não, mas aí eu acho que era mais 50, 60 já. Já era mais pra cá, né? Então porque essa. ela nasceu em Foi 50. 50, eu nasci em 51, o bloco já estava com 12, 13 anos. É. 60 aí. Tá, Aí ela formou um bloco e a gente ia pra lá pro Gregório. certo. Vó, e assim, nessa época, e como é que foi, a curiosidade minha agora, para a senhora conhecer o senhor Raimundo Moacir? A senhora lembra como é que foi? Aqui na rua. Aí ele era Ele era daqui de perto. Então o vovô morava aqui próximo. Na Boaventura, ele vinha pra cá e aí paquerei. Mas a senhora lembra assim quando você viu esse morenão e tal? Ou não tinha isso? Tinha? Ou não? Ele era tipo aquele tipo cavalheiro? Como é que foi? Ele que me paquerou, não fui eu que paquerei. Entendi. Então ele que falou assim, olha só essa moça bonita aí, vou chegar, vamos ver se Eu era dá... bonita mesmo. Sim, eu sei disso, entendeu? Eu sei disso. E aí, aí ele chegou, pediu permissão na época para namorar, e aí os pais deram permissão, Minha mãe deu. o seu pai não queria. existia mais. Ele já tinha falecido nessa época. Já era eu e minha mãe só. E os irmãos, né? E aí, vó, então aí começou esse namoro. E aí, quando foi aquele momento que vocês assim decidiram, não, vamos agora morar junto? Teve esse... Ou foi Eu acontecendo? casei A senhora namorou, e casei. isso o quê? Rápido? Foi rápido assim? Não. 1 ano, 2 anos? Eu não me lembro.
lembro. Quando a Célia nasceu, ela já está casada, não já? Já. Já estava casada quando a Célia nasceu em 50, né? 50. Foi essa, eu nasci. A vovó morreu em 50, aí eu nasci em 51, aí eu já estava casada. Quando depois que a vovó, o vovô já não estava mais, É, aí só estava, a senhora era mais velha dos É. filhos, aí o papai já ficou para assumir. mas entendi. Então, na verdade, o vovô já veio e Mas- arcou com a responsabilidade realmente de vir pra cá, de cuidar da senhora e tal, entendeu? É verdade. A vovó morreu em 50. Então, a minha bisavó morreu na década de 50, né? é, E aí, vó, então, desse relacionamento surgiu a primeira filha, né? Em 52, não é isso? 51. Que foi a Célia. Célia Célia Maria. Maria... Maria Lopes de Souza. Célia Maria Lopes de Souza. Então foi a primeira filha do relacionamento da Laurivalda com o Raimundo Moacir. Aí veio a primeira filha e tal. Veio o segundo. Aí a segunda, quem foi a segunda? Moacir. Raimundo Moacir, não. Não, Moacir Araújo de Souza. Moacir de Souza, né? Aí veio filho. filho, né? Aí veio, então, aí tinha o casal. Aí falou, não, vamos parar por aí ou não? Tá. De ano a ano, Não filho. tinha televisão. Não tinha televisão nessa época, né? Aí de ano a ano era um filho. Um ano, 2 anos. Aí veio, vamos lá. Célia, Moacir. Moacir, Marisete. Marisete Souza Ferreira, né? Que hoje. Aí depois veio Selma. Selma, Ana Ana Cristina, que é a tia Coca, né? Todo mundo conhece como tia Coca. Ana Cristina e depois Baixo. Jorge Lopes. Não. Não? Baixo foi a Marinete. Você falou da tia Selma? Já, né? Já. Já, né? Aí depois veio a Elisete E a Marinete. e a Caçulinha, Que é a Marinete. que é a Marinete, né? Aí pronto, já tava com o Já pessoal tá já... sendo 6 mulheres E 2 homens. e 2 homens, né? 8. 8 filhos, né, vó? Caramba! E aí, eu lembro que nessa época, né, o vovô era vidraceiro, né? Trabalhou no Posto Morama. Durante muito... Muitos, 40 e poucos anos. 40 e poucos anos, né? Trabalhou no Posto Morama. E eu lembro que o vovô, ele ia andando, né, vó? Ele ia caminhando, né, daqui da Doca, aqui da Domingos Marreiro, lá próximo ali do Buraco da Palmeira, né? E aí ia de manhã cedo, meio-dia voltava, depois ele voltava de novo e vinha à noite, né? Isso 40 e poucos anos, vó. 40 e poucos anos. Ele tinha saído do exército. Então, do exército ele foi... 18 anos, né? Ele saiu do exército pro Cosmorama. É. Bacana isso, é uma Ele história era muito... vidraceiro. Vidraceiro de Moncheira, referência, né? Muito Referência no Pará. referência no Pará, entendeu? Tanto é que o... Ainda jogou no Remo, era jogador. teve... E como é que foi isso, a senhora ter um marido jogador no Remo? Jogador do Remo. A senhora lembra do... Logo que eu conheci ele foi pro Remo. No começo do negócio do Remo, né, que fizeram o campo e tudo mais, ele ainda ajudou a fazer o campo. Lá, Mas a senhora é paysandu, né? não, Não? não, eu sou Remo. E aí, vó, mas a senhora chegava a ir pra campo, a senhora chegou a ver ele jogando futebol? Não. Nunca viu ele jogando no Eu campo? vi ele jogando futebol, mas no outro clube, né? Como é que se diz? De bairro, né? Que era no Vasco e no... Aquele do Juruna, como era o nome? Não me lembro agora. Aí ele jogou também lá no clube do... Uma vez eu ainda fui. Ainda foi assistir ele jogar futebol, né? Do futebol, nenhum filho puxou pra ele para essa época de futebol. Não era um bom de bola, não. Vó, e aí, com todas essas crianças aí, né? Um sacrifício. Não foi fácil, né, vó? Não foi fácil. Conta um pouquinho como é que foi essa lida aí. Lida de mãe, como é que se diz? De babá, lavadeira, todas essas coisas. E cuidar de filho.
Caramba, era... Era. E nessa Era época uma tinha vaca. alguém que lhe ajudava, assim, tipo uma pessoa adulta? Não, eu tinha minha sogra, mas ela fazia era inferno, né? E aí, então, foi realmente bem duro, né? Bem complicado. E graças a Deus, assim, o que a gente observa, vó, é que, apesar de todos esses sacrifícios, todos os filhos se criaram bem, né? Bem. São pessoas de bem, né? Não se formaram todos porque não quiseram. Sim. Tiveram a oportunidade, mas não quiseram. Só dois, né? Que é a mais velha, que é a Célia, e a Marisete, que se formaram. Certo. E aí o restante foi mesmo para trabalhar, foi... O Márcio foi logo trabalhar com o pai dele. Então, na verdade, o vovô já pegou o tio para ensinar a profissão para ele, né? Profissão, ele foi pro Cosmorama trabalhar. Ah, o tio Moacir também trabalhou no... Ele foi até pro Rio para fazer curso. Foi? Foi. O baixo também Não, foi? O Moacir. Mas o baixo não chegou nada, a aprender nada de vidro. Não. Mas ele trabalhou com ele. Ele trabalhou assim, ajudando o pai, né? Entendi. E quando ele ia fazer um serviço, ele fez muitos quadros para a Assembleia Paraense. Então, muitos quadros da Assembleia teve a mãozinha ali do vovô. Aqueles quadros Na grandes. Assembleia, no palácio também. Antônio Lemos? No palácio, aquele palácio grande, era Sim. outro relógio. Sim, da Praça do Relógio, né? Eu acho que é o Antônio Lemos, né? Aquele painel todinho que tem no descobrimento do Brasil, foi o papai que foi. Olha só, pessoal, vai ficar esse registro aqui. Quando você entrar ali no palácio principal ali da praça, passando a Praça do Relógio, aquele painel principal ali foi feito pelo meu avô, Raimundo Moacir. Então eu quero deixar esse registro aí, entendeu? Teatro da Paz também, né? Então, na verdade, o vovô Moacir era um profissional de mão cheia, né, vó? Fazia tudo que era serviço do Cosmorama. Tudo ele era chamado para fazer. Era. E o Cosmorama era de nome. O Cosmorama era referência de vidro naquela época, né? O quadro, aí quem ia lá, aí quem é que faz? O Boró. O apelido dele era Boró. Boró, No né? Remo ele era. No Rio também Era conhecido de Boró. Conhecido como Boró, né? Nessa época. É. Pô, legal. Vó, e aí assim, criando esses filhos, né? Essa coisa toda, esse sacrifício, todos hoje, né? Depois de... tem alguma coisa que a senhora queira deixar um recado até para os netos, para os bisnetos, entendeu? Que fique aí para a posteridade? Como? Um recado assim, que não é fácil, né? As pessoas têm que... Tem que lutar pela vida, né? Pra ser gente. Vou colocar aqui. Colocar um pouquinho aqui. Tem que lutar. Tem que lutar, né, vó? Pra realmente conseguir atingir, ser uma pessoa de bem, né? De bem, Bacana. O que é? Vai chegar um refrigerantezinho aqui pra... Será que é um refrigerantezinho? Só um golinho. Um golinho aqui Só de... pra molhar o bico, só um golinho. Vó, 90 anos, né? E assim, o que a senhora tem assim, de lembrança boa dessa sua trajetória? O que vem na sua cabeça aí? Que a senhora queira deixar esse registro pra gente aí? Olha, foi muito passeio, passei muito. Conheceu o Rio de Janeiro, né? Só não conheci São Paulo. Mas andei por aí, passei. Não conheci assim, né? Passei. Certo. Por aí, gostava muito de praia, de passeio, de festa. Dancei muito. E o fantasia também. Tudo por aí andei. Então, assim, a senhora pode dizer que a senhora aproveitou a vida. Aproveitei a vida. Hoje eu não faço nem questão. Hoje, se chamarem para vamos ali para uma praia. Não faço questão de ir. Porque aproveitei bastante. O que eu pude, né? Hoje, se eu não tivesse aproveitado aqueles tempos, hoje, olha como eu estou. Né? Que não posso estar andando. Estou com artrose. Sim. Ela foi pra Curitiba. Estive em Curitiba, que eu nunca pensei de ir lá.
Curitiba ia pra Costeiro, Maranhão. Tudo esse becos aí eu andei. Ela rodada. Então, vó, assim, é uma vida que realmente a senhora pode dizer assim, que a senhora Aproveitei bastante. aproveitou e é bastante. feliz ainda até hoje, né, vó? É, até hoje eu gosto assim, desse festejo. Reunir a Uma- família, né? Entre família, se tiver festa, ainda me sacudo. Eu sou Laurinha Valda. Pô, legal. Esse registro aqui, eu quero deixar esse registro para a posteridade, né? Para que as pessoas que de repente lá na frente, entendeu? Quando de repente lhe chamarem lá, a gente possa olhar Eu já aqui. dei entrevista. Hein? Eu já Eu sei que a senhora já deu. A senhora... E esse registro vai ficar pra gente, pra família aqui. Entendeu? Eternamente uma. Ainda quando era o tempo do bonde, né? A casa aqui era uma palhoça, né? Era um chalezinho. Aqui, A- nessa época, Quando eu estava casada, quando eu me casei, Sim, a casa era um- chalé. era um chalé. De palha. era de palha Era aqui. de palha. Era. Então a primeira casa que a senhora lembra na época era de palha. Era de palha. A minha mãe que deixou para mim. Aí depois foi evoluindo, né? Aí foi pra madeira, que eu lembro dessa época que era de madeira, né? Depois foi que aí fizeram esse pedacinho aqui De alvenaria, de né? alvenaria. Então bacana, vó. Cadê a nossa contra-regra aqui? Olha só, eu queria agradecer, entendeu, vó? Tem alguma coisa mais que a senhora queria falar aqui pra gente? Que de repente, algum recado, algum abraço? Eu deixo de dizer que nesse momento a senhora agradece a Deus pelo dom da vida, que está até hoje fazendo participando dessa entrevista, junto com a família, Isso, a família tá toda presente aqui. Pois, os filhos, não, só estou lhe orientando, senhora. Se a senhora deixar um recado aqui. deixar um recado. Olhando pra essa câmera aqui, vó, essa pequenininha aqui. Fale aí pra... Eu vou deixar um recado aqui. Pra posteridade. Para Deus, que me deu toda essa força, todo eu estar aqui com a minha família, com meus filhos, com amigos e com todo mundo. Neto, bisneto, Tataraneto, né? Tataravó, né? Isso é pra poucos, hein? Isso é pra... Sou a Laurinha Valda. E assim, só pra gente registrar, esse ano agora teve o Carnalaurinha. Como é que foi esse Foi esse evento? ano, foi esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano. Tá. Como é que foi? Foi ótimo. Teve o carnaval. E teve até o bloco Laurinha Valda. Olha só. Dado pelo meu neto. Não, bisneto. Bisneto? Tataraneto. Foi. Não, foi o nome dado ao meu tataraneto, Laurinha Valda. Nome dado pelo meu neto. Bisneto. Tataraneto, bisneto. Tataraneto, Pietro. Pietro. Pronto. Então, Laurinha Valda. olha só, pessoal. Então, eu queria agradecer, tá, a todos vocês de ter deixado esse registro aqui da minha avó, entendeu? Que foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora. Criou 8, não foi? 8 filhos. 8 filhos. Todos Vivos. vivos, né? Com graça de Deus. E a grande maioria tá hoje aqui. Tá. Tá aqui, ó, nos bastidores aqui, Só o pessoal tá. Só faltou uma, né? Então é isso, eu queria deixar esse registro, entendeu? Elisete, quer falar alguma coisa? A música do? Do cabaré. Tem a música aqui, que é a música tema, pra gente fechar esse bate-papo aqui, entendeu? Então, tudo aposto aí, produção. E aí, produção? Pronto, estão conectando aqui a música, que vai ter no final agora, para vocês que estão acompanhando, vai ter
a apresentação, ela vai fazer aqui uma dança. Vai fazer uma dança, avó? Eu não. Então vamos deixar esse registro aqui, entendeu? Vamos lá, pessoal da produção aí, Marina. Aí, ó. A música, tema. Olha aí. Música do Carnaval Laurinha. Olha aí, ó. Registrando aqui. Ó. Aê! Aqui, tia, vem pra cá pra gente aqui. Aqui as filhas. Fica aqui que eu vou agora vou filmar vocês. Tem que aparecer essa noite. 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 Tem que aparecer essa noite.